Mas nessa projeção astral, vamos colocar o exemplo da sua irmã. Você veio até aqui e ela te viu? Ela estava dormindo também? Porque tem a questão de a pessoa está dormindo, o outro está dormindo, e na projeção astral eles se encontrarem. Ela estava dormindo? É o relato dela? Então, eu vou contar essa história. Tá. Então, essa foi a mais marcante. Que eu conheço todas as fases de você sair do corpo, ou do morrer. Então, eu sei como é morrer. Como é você, como você deixa o corpo físico na morte. E que acontece comigo, por exemplo, nessa em particular, essa que eu provoquei, e nas outras também espontâneas. E eu sei também como a gente sente, como a gente vive, ou como é aquela sua realidade fora do corpo físico quando você está desencarnado. Então, por isso que eu falo, para mim, já não faz mais diferença em qual das duas realidades eu vivo, porque é igual para mim, que é muito tempo e é muita coisa. Então, é como se fosse uma coisa só. Não existe divisão. Então, para mim, quando chegar a minha hora de desencarnar, não vai ter... Eu já estou muito acostumado com isso. Então, quando eu comecei a pesquisar e estudar o desdobramento, a projeção astral, então eu descobri uma organização lá perto, até em Miami, lá em Kendall, que a gente estava comentando, onde eu morava, e técnicas. Uma das técnicas que a gente tem, primeiro, é porque que o corpo, a gente sai do corpo frequentemente todas as noites, porque o corpo está bastante relaxado. Então, você sai do corpo. Então, uma das técnicas para você sair do corpo é relaxar o corpo, quando você vai fazer assim, voluntariamente. Então, nesse caso, foi um certo dia, acho que foi em 2006, se eu não me engano. Então, eu fui me deitar para provocar uma saída do corpo. Então, o que eu fiz primeiro foi relaxar. Inclusive, eu cito aqui como essas técnicas. Então, eu fui deitar e relaxar profundamente. Então, você vai se imaginando como uma técnica de relaxamento tranquilo. E eu soube também, aprendi, que quando você começa a relaxar, se você estiver bastante relaxado, você pode começar a sentir uma sensação de como você fica chama estado vibracional na linguagem da viagem astral fora do corpo, tal. Estado vibracional. É como se você recebesse um choque elétrico, mas não tem nem dor nem desconforto. Então tem uma vibração que você sente. Então, quando eu estava totalmente relaxado, eu comecei a sentir essa vibração, que é tipo um formigamento, nas pontas dos dedos dos pés. Aí ele foi se alastrando. Aí, de repente, eu sentia essa vibração por todo o meu corpo, muito intenso, né? Muito intenso. E aí, só que eu sabia disso, eu já tinha sido treinado, fiz teoricamente, né? Mas essa tinha sido a primeira vez que eu estava fazendo consciente. Então, eu tinha que estar focado nisso. Então, minha mente estava lá, totalmente naquilo. Eu sabia o que fazer para provocar uma experiência dessa. E aí, em seguida, isso deve ter durado uns 15 minutos apenas, do momento em que eu deitei para provocar. Então, em 15 minutos eu consegui sair do corpo. Aí, depois desse estado vibracional intenso, quando não tinha mais o que fazer, eu percebi que essa energia que tinha começado na ponta dos dedos dos pés começou a se retirar. Ela era como se ela viesse enrolando como uma bola de neve dos dedos para cima. E eu fui ficando frio. Meu corpo era gelado e imóvel, e aquela energia subia, saiu de todo o meu corpo, fiquei com o corpo inteiro gélido e rígido.
E a energia, aquela energia concentrou na minha cabeça. Aí eu sentia uma pressão muito grande na cabeça, muito forte. Eu escutava zumbido, meu nome chamar, música, como se tivesse uma estação de rádio toda com interferência. Mas eu sabia que isso também poderia acontecer, porque eu tinha estudado na literatura e quem tinha feito isso antes tinha me falado também. E uma coisa interessante que eu percebi, que essa energia que ia se retirando e deixando o corpo frio, ela produzia um barulhinho, como se fosse papel celofane, Sim. De embrulho, que nem em buquê de flor, que você pega e tem aquele barulhinho, é como se ele fosse arrancando, sabe? E subindo assim. Transmutando energia, né? Na verdade, era energia, tipo assim, a energia espiritual, vamos dizer assim, ela estava se retirando dos órgãos físicos, não necessariamente inteiramente, mas uma parte sendo retirado e produzia até esse barulhinho, esse ruído, né? Então eu tinha também estudado, a gente tinha descoberto que se você porque assim era uma projeção astral consciente estava sendo produzida. Eu ia produzir a minha saída do corpo físico consciente assim. Totalmente consciente. Totalmente. E eu sabia, pelo que eu tinha estudado, que se eu desse um direcionamento, eu falasse, eu quero ir em tal lugar, naquele momento que eu saí, eu iria lá. Eu queria vir na casa da minha irmã, que já fazia tempo que eu não vinha na casa dela. E uma coisa que eu também percebi, que é super importante depois porque eu nesse processo, eu sou um pesquisador. Eu estou pesquisando esse processo. Eu sou o experimentador e eu sou também o sujeito, né? Sim. O subject da história. Como se fosse o cobaia, o próprio. O cobaia, eu sou o pesquisador e o cobaia. Então eu sei tudo, né? Eu não vou ouvir de alguém falar o que ele está sentindo. Eu estou sentindo o que eu quero produzir. Então, nesse momento que isso está ocorrendo, toda a minha capacidade cognitiva, meu pensamento, tudo, ele está lá no meu quarto, na minha cama. Então, eu estou consciente de onde eu estou e o que está ocorrendo. E é tudo material. Ele é naquele pedacinho lá no meu quarto, no meu apartamento em Miami. Só lá, inteiro, né? Então, a hora que eu percebo que eu ia sair do corpo, então eu falei, vai para Marlene, que é minha irmã, né? Marlene. E na hora que eu pensei, vai para Marlene, eu escutei um barulhinho assim, no meio da minha testa. Tac! E eu me vejo na porta da casa dela. E não é na mesma casa que eu estou agora, que ela morava antes, onde eu já tinha morado. Lá, em frente à porta da casa dela. Totalmente consciente. Toda aquela... o eu que eu sou, com toda a minha capacidade cognitiva, inclusive escutando o cachorro latindo, estava tudo lá, a 6.000 quilômetros de distância, onde meu corpo dormia. Eu já não tinha conexão nenhuma, mental ou cognitiva ou emocional com aquele corpo, porque o eu que eu sou, ele estava lá, naquele momento. Por isso que eu te falei, se aquele corpo tivesse morrido, eu ia continuar aqui. Porque eu trouxe toda a minha consciência transferida totalmente daquele momento que ela era, que a minha consciência, ela utilizava, no caso, aquele cérebro físico, aquele corpo físico, para se manifestar fisicamente lá, ela já não estava mais lá, ela foi transferida totalmente. Tudo. Eu sabia quem eu era. E esse é um teste que a gente faz também quando eu estou fora do corpo físico lúcido. Eu sei meu nome. Eu sei onde eu moro. Falo o endereço. Com o CEP e tudo. Eu conheço tudo, até meus documentos. Eu sei o nome das minhas filhas, quando nasceram. Eu sei tudo. E isso é uma técnica que a gente faz justamente para você ampliar a sua lucidez. Então, eu sou aquele ser que está fora do corpo físico. E aquele ser que está fora do corpo físico, ele é imortal.
Ele é imortal. E aquele sou eu. Então, nesse caso, eu estou na porta da casa da minha irmã, totalmente lúcido, e eu vejo a porta como era. Eu sei que é de madeira e não é empecilho para mim. Então, eu passei por ela. E eu atravessei a salinha da sala dela lá, e fui no quarto onde ela estava dormindo. Tem ainda, né? 2 quartos nessa casa. E eu fui direto no que ela estava dormindo. Fui lá. E vivi também. Eu tinha um degrauzinho. Só que eu passei também, atravessei a porta. E aí eu parei. Logo que eu atravessei a porta, eu parei e olhei para o canto daquele quarto. E tinha uma cama lá e tinha 2 corpos deitados na cama. E os 2 dela. Os 2 dela. Aí eu vi o corpo físico, ele estava deitado assim, e a cabeça, tinha a parede, né? E era a cabeceira da cama lá, e a cabeça do corpo físico, ela estava na parte da parede, né? E eu notei que a cabeça, ela estava enrolada com uma faixa branca. E aí eu vi, porque eu estou assim olhando, então eu vejo 2, né? Eu vejo um corpo físico embaixo, depois eu vi, e o outro corpo flutuando acima, tipo, sei lá, 30 centímetros, mais ou menos. Só que o corpo flutuante, os pés estavam sobre a cabeça do corpo físico. E a cabeça flutuante, os pés aqui, entendeu? O contrário, né? Ao contrário, sim. Isso. E um cordão, parecia um cordão umbilical unindo os 2 corpos. E o corpo que flutuava, a cabeça, também tinha um pano enrolado na cabeça, uma faixa, que me chamou a atenção. A hora que eu vi, e o que eu a vi assim, eu dei um mergulhinho na parte espiritual, na parte de cima, não de lá, porque essa que estava, que eu não sei, eu tinha a intuição que era que estava despertada. Então você vê, desperta. Então você vê, ela estava dormindo fora do corpo e ela não sabia. Aí eu dei uma mergulhada e quando eu cheguei perto dela, ela meio que se ajeitou, meio que sentou no ar. E eu fiquei olhando para ela assim, né? Também meio que flutuando. E eu comecei eu falei para ela, né, que eu dei um abraço nela, um abraço extrafísico, né, meu corpo espiritual e o dela, e falei para ela que eu estava com saudade dela e que eu amava, não sei o quê. E comecei a falar para ela, e insistentemente, você não está sonhando. Eu estou aqui, eu vim te visitar e eu vou telefonar para você de manhã e vou perguntar se você se lembra disso. Devia ser 11h30, 11h40 em Miami. Aqui tem uma diferença. Sim. Podia ser 1h30 da manhã ou 2 da manhã, dependendo. Às vezes tem 2 horas de fluxo, às vezes tem 3, às vezes tem 1. Mas ela já estava dormindo. Aí conversava mais um pouco, aí eu falava de novo. Você não está... Mas falei insistentemente. Eu queria que ela se desse conta de que aquilo não era um sonho. E era um sábado aqui já, e eu sabia que ela não trabalhava aos sábados. Então eu falei de novo. Aí ficamos um pouco, não sei quanto tempo. Mas antes de sair, falei de novo. Falei, eu vou embora, você não está sonhando, eu estou aqui te visitando, de manhã vou te ligar e vou perguntar se você se lembra. Aí voltei para o corpo. E eu fiquei memorizando isso aí também, tal. Foi uma sensação muito legal, porque quando você tem também esse estado vibracional, ele assim, é como se ele libera também energias negativas, tal, te dá uma tranquilidade, uma paz muito grande. E aí na manhã eu liguei para ela não se lembrar de nada. Eu não me lembro. Ela falou, não me lembro. Eu falei, mas eu tive aí, eu falei para você. Ela falou, não lembro de nada. E eu esqueci de perguntar da faixa branca na cabeça dela. Aí
Foi 2006 que eu te falei, né? 2008 eu escrevi o meu primeiro livro, Morrer Não É o Fim. Inclusive eu cito essa experiência naquele livro. E eu vim para o Brasil para lançar e fiquei na casa dela. Inclusive eu dormi naquele quarto que era dela, porque depois ela já tinha ido para um outro quarto, porque o filho dela tinha estava com a namorada lá, ela acabou, aquele quarto era maiorzinho, ela acabou ficando lá. E aí depois ele foi passar os dias que eu fiquei lá na casa da namorada para eu ficar naquele quarto. E aí minha irmã ficou em outro quarto. E toda manhã ela trazia café para mim na cama, né? Boazinha, faz ainda. Eu falo que ela é minha irmã. É minha irmã, que ela é como se fosse uma mãe. Aí ela trazia uma noite, um dia ela não trouxe. Aí eu fiquei meio preocupado e tal, né? Aí eu fui. Ela sofre até hoje, hein? Ela começou a sofrer de enxaqueca com 9 anos de idade. E sempre ainda tem. Então, um pouco menos agora, mas tem uma época que foi muito dolorido. Aí eu vou para a cozinha e vejo a porta no quarto dela dormir, que estava entreaberta. Aí eu dei um empurrãozinho, vi ela deitada na cama com a faixa branca na cabeça, igualzinho eu tinha visto naquela experiência. E eu vi que ela estava com olheira, eu falei, acho que deve ser enxaqueca, né? Aí eu perguntei para ela, e aí, mana? Eu falei, você tá bem? Ela falou, eu tô com muita dor de cabeça, muita enxaqueca, né? Eu falei assim, e por que você tá com essa faixa na cabeça? Ela falou, porque quando a dor de cabeça é muito intensa, se eu fizer essa faixa, enfaixar a cabeça com bastante pressão, ajuda. E ela tinha feito uma técnica que ela deu um nozinho na faixa e ela apertava aquele nó contra a têmpora, uma que doía, e quando ela apertava, ajudava a amenizar a dor. E ela falou, aí eu consigo dormir um pouco. Aí eu perguntei, com que frequência que você amarra essa faixa na cabeça? Ela falou que com bastante frequência, porque naquela época estava dormindo muito, estava doendo muito. Aí eu falei para ela, naquela experiência que eu estive aqui, eu te vi com essa faixa na cabeça. Infelizmente, eu não me lembrei de ter perguntado. Porque se eu pergunto para ela, eu ia perguntar. Sim. Você tinha uma faixa na cabeça, né? Ontem, você dormiu? Sim. Então, porque nós aprendemos no Espiritismo também, e quando nas experiências comunicação após a morte, quando um espírito aparece para um familiar, ele aparece vestindo uma roupa que ele estava vestindo antes. Se ele estivesse no hospital, ele pode vir tipo com um pijama que ele estava lá. Ou seja, é plasmado aquela vestimenta que ele está usando na parte física, ele é plasmado no corpo espiritual. Essa é uma essa minha experiência, ela foi inclusive estudada na Universidade de Virgínia. Eu também falei sobre ela em outra conferência que teve em Chicago. O ano passado, em agosto, das experiências de quase morte, que é a Organização Internacional de Estudos para experiências de quase morte, que é das maiores do mundo. E eu fui convidado a relatar essa experiência lá. Então, mas eu tive outras também que são verificáveis, né? Que do ponto de vista científico tem subsídio, porque mostra onde ele estava. A chance dele realmente ter estado fora do corpo é grande, porque tem uma situação aí que ela pode comprovar